E eu gostaria nessa noite de estar falando um pouco sobre esse assunto tão importante, que é a fé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Já lemos o texto aqui nesta noite, que eu vou ministrar, partilhar com os irmãos, já até lemos ele aqui, mas ele vai ser o nosso caminho, né, o nosso rumo e o nosso prumo aqui nessa noite para falar de um assunto tão importante. Romanos, capítulo 1, já até lemos aqui, verso 16 e o verso 17. Eu não sei se a versão que eu estou lendo aqui é a mesma dos irmãos, mas muda muito pouca coisa pelo que eu percebi. Romanos capítulo 1, verso 16 e o verso 17, que fala justamente sobre a justificação pela fé. Verso 16 da Santa Palavra de Deus diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá somente pela fé. Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos dando nesta noite, de partilhar com os nossos irmãos, com a sua família, mais uma vez a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa levar cativo a ti o nosso pensamento nessa noite, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos para que possamos entender as maravilhas da tua palavra, porque tu és a porção da nossa herança e outro bem nós não temos além de ti. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem manifestado o teu poder através do teu Espírito Santo em nossos corações. Que o Senhor possa nos conduzir para falarmos não aquilo que queremos, mas aquilo que destila do trono da tua graça nessa noite, para a edificação da sua santa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é muito comum nos dias de hoje, né, nesse período em que nós estamos vivendo, nesse período da história em que estamos inseridos, nós ouvimos algumas perguntas, não só no meio evangélico, né, não só no meio em que nós estamos inseridos, mas também no meio secular. E aqui eu gosto mais de ser chamado de cristão protestante do que o evangélico em si, porque nós vemos que muitas pessoas hoje acabam usando, né, esse termo evangélico para se distanciar de Deus, né, devido às suas condutas, devido às suas ações. Mas é muito comum, né, na sociedade em que nós estamos inseridos hoje, estamos vivendo, ouvirmos diversas perguntas, né? Dentre elas a gente consegue ouvir perguntas assim: qual é a sua igreja? Né? Muitas pessoas perguntam: qual é a sua igreja? Outros perguntam: qual é a sua fé? Outros ainda perguntam: em que você acredita? Qual é a sua forma de viver, a sua forma de conduzir a sua vida? E outros ainda perguntam: em quem você confia? Ou em quem você tem depositado a sua confiança? E eu acredito que, assim como eu, os irmãos também talvez já fizeram essas perguntas, né, para alguém, né? Qual é a sua igreja? Qual é a sua fé? Em quem você acredita? Em quem você deposita a sua confiança? E as respostas são as mais variadas, né? Se a gente sair aí fora hoje fazendo uma pesquisa, nós vamos perceber que as respostas são as mais variadas. Uns vão falar assim: eu acredito em Deus. Falar que acredita em Deus é fácil, porque até o diabo também fala que acredita, né? Outros vão falar assim: eu tenho muita fé, mas não vão saber explicar fé em quê, né? Outros ainda vão ser mais radicais e falar assim: eu não acredito em nada, né? Eu vivo aí, fui gerado de qualquer forma, estou aí nesse mundão aí, não acredito em nada. Então assim, a gente acaba convivendo com vários tipos de pessoas e ouvindo as mais diversas respostas para as nossas perguntas. E uma outra pergunta também que é muito feita, né, muito falada muitas vezes, não só no nosso meio, mas também no meio secular, será que realmente eu sou salvo? E como é que nós podemos ser salvos? Acredito que talvez muitos de vocês já tenham ouvido também essas perguntas. Outras do tipo: o que eu devo fazer para ser salvo? A salvação, ela depende de mim, daquilo que eu faço, daquilo que eu apresento para Deus? Essa salvação que eu preciso ter para não ir para o inferno, né, que muitos têm medo do inferno,
como que eu faço para poder alcançar ela? E a gente vê que muitas vezes a pergunta certa e a resposta certa, ela é ofuscada. Ela é ofuscada pela mentira que muitas vezes é ensinada, né? E aqui a gente pode falar que até mesmo no nosso meio protestante, ou meio evangélico, muitas vezes a verdadeira resposta para essas perguntas, elas acabam sendo ofuscadas. E ofuscada por quê? Por causa do triunfalismo humano que muitas vezes é colocado no lugar da pregação do verdadeiro evangelho. Por causa do homocentrismo que é colocado no meio da mensagem cristã. Por causa de mensagens triunfalistas que são levadas para corações ainda não regenerados e não justificados. E aí faz com que muitas pessoas não tenham a resposta correta das perguntas que elas fazem, sobretudo quando nós fazemos a pergunta sobre a salvação, de como alcançar, as respostas que a gente tem, muitas vezes, elas não são verdadeiras e elas não conseguem suprir a necessidade que temos de um conhecimento verdadeiro das Escrituras. E quando a gente fala de verdade ofuscada, nós estamos vivendo esse período agora no mês de outubro, que é o período em que nós comemoramos mais uma vez o aniversário da Reforma Protestante. Muitos nesse mês de outubro ficaram preocupados em comemorar o dia 12, dia da criança e dia da padroeira do Brasil. Outros estão preocupados em comemorar no dia 31 de outubro, o dia de Halloween. Né? Se você for ver nas escolas aí, muito pouco vai se falar das verdades cristãs. Talvez o seu filho está inserido num contexto, numa escola, que não vai falar das verdades centrais da fé, mas vai falar de coisas que vão, de certa forma, denegrir ou tentar denegrir aquilo que foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, e que pela graça nós já estamos conseguindo aprender e sermos ensinados por Deus, como Ele mesmo prometeu, que chegaria um dia em que nós estaríamos sendo ensinados por Ele, e essas verdades acabam sendo ofuscadas. E que verdade é essa que às vezes acaba sendo ofuscada? Primeiro, nós temos a verdade do sola Escritura, que acredito que já foi ensinado aqui nessa noite, nessa igreja. Nós temos a verdade do somente a graça, que também é ofuscada. Temos a verdade do somente a fé, da qual nós vamos falar nessa noite, que é ofuscada, e também da glória, da majestade e da soberania de Deus sobre todas as coisas e sobre todos os eventos. Então, são muitas verdades que eles tentam inserir nas nossas mentes, mas na verdade existe uma verdade só, que é Deus. Só existe um caminho, né? Só existe um Jesus, só existe uma só fé, só existe um só Deus, só existe um só batismo. Muitas vezes essas verdades que estão sendo ofuscadas hoje, elas estão sendo ensinadas de forma diferente. E aí nós sabemos o que acontece com aqueles que ensinam as verdades de Deus diferente. O próprio livro de Romanos, Paulo vai nos ensinar, né? Como eu tenho certeza que é muito bem explanado aqui, a partir do verso 18 do capítulo 1, ele fala: do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que transformam a verdade de Deus em mentira do homem. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos aqueles que querem suplementar a verdade de Deus e transformar ela numa verdade humana, na verdade que está totalmente distante da verdade de Deus, daqueles que transformam a verdade em mentira. E a ira de Deus aqui, ela vem nós podemos dizer, de forma certeira sobre essas pessoas. E as verdades que nós estamos aprendendo nesse mês de outubro são verdades para a nossa vida. São verdades que vão fazer com que nós, como crentes verdadeiros, escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo, não venhamos a perder o nosso rumo e nem o nosso prumo da fé cristã. Hoje, se você sai aí fora em determinado local e fala que você é um cristão protestante, que você é um evangélico, ou que você crê nas verdades que são importantes, nas verdades das Escrituras, muitas vezes nós somos rechaçados, abandonados, deixados de lado, ou chamados de fundamentalistas, de radicais. Eu, nesse ponto, gosto de ser chamado de fundamentalista e de radical, porque a minha vida, ela é pautada pelas verdades que estão aqui nas Escrituras. E falar sobre a fé é muito importante, porque nós sabemos, ou precisamos entender em quem temos colocado a nossa fé. Tem pessoas que acreditam em madeira,
tem pessoas que fazem do seu braço a salvação, do seu dinheiro, tem gente que confia nas suas riquezas, mas aqui nessa noite, você sobretudo, em quem você tem confiado e depositado a sua esperança e a sua fé? O texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele é enfático, né? Ele dá um tiro certeiro. Ele diz que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, 28, ele ainda acrescenta, né? Romanos 3, 28, ele diz, e também ele acrescenta em Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a gente chega até aqui tendo entendimento de que essas verdades centrais da fé cristã, que muitas vezes estão sendo ofuscadas, elas precisam florescer novamente no nosso meio para que nós possamos continuar rompendo em fé, como foi falado aqui nessa noite, para que nós possamos continuar galgando nessa terra até a nossa senha ser chamada, a chegar a nossa senha e o Senhor nos chamar, e aqui nós vamos ao encontro dele, que é o nosso futuro, é o final de todos nós que estamos aqui. Então a gente pode resumir bem basicamente que a justificação, ou seja, a fé, é um ato livre da graça de Deus, através da qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente pela justiça de Cristo, e nos imputada e recebida somente pela fé. E é por isso que estamos aqui nessa noite, é somente pela fé. Não existe um outro motivo ou uma outra causa pela qual nós saímos dos nossos lares, a gente vem para a igreja para poder cultuar ao Senhor. Não existe uma outra forma ou outro meio, a não ser porque cremos naquilo que está inserido nas Escrituras, a não ser por já termos aprendido que a fé, ela é o meio pelo qual eu consigo alcançar as verdades de Deus. E talvez você agora, eu não sei, mas diante do que eu estou falando, talvez nesse momento você esteja se perguntando, talvez, por que a justificação pela fé é uma doutrina tão importante? Uma doutrina tão importante que, como eu disse muitas vezes, ofuscada por uma sociedade capitalista, corrompida, e que muitas vezes quer nos ensinar uma fé totalmente diferente da fé verdadeira, da fé bíblica, da fé colocada nas Escrituras. Porque nós podemos, na verdade, é oferecido hoje vários cursos aí, sobretudo, né, dos coaches que tem por aí, de que ensinam uma fé simplesmente por fé, onde você cruza o seu dedo, né, faz aquela figazinha e fala, eu vou conseguir isso, eu posso ser o que eu quiser, porque eu sou cabeça e eu não sou cauda. Então Deus, ele é meio que obrigado a ouvir o que eu tenho para pedir, ele é meio que obrigado a atender os meus pedidos e fazer aquilo que eu quero. Mas será que essa que é a fé que é ensinada nessa doutrina que nós estamos vendo nessa noite? Será que a justificação, será que o perdão pelos meus pecados, ele veio simplesmente porque eu fechei os meus olhos, cruzei o meu dedo e falei, Deus, você é obrigado a me salvar, porque eu não pedi para poder estar aqui, não pedi para vir a esse mundo, então o Senhor é obrigado a me salvar. Será que esse seria o caminho? E talvez você esteja se perguntando, então, mas por que é importante eu ter um entendimento dessa doutrina? A doutrina do somente a fé. E aí eu tento te responder, baseado no que nós lemos nos versículos, que o ensino da justificação pela fé é o que separa o verdadeiro cristianismo bíblico de todos os outros sistemas de crenças que nós temos por aí. Porque se você fizer, como eu disse no início, fazer uma pergunta aí fora, cada um vai dar uma resposta diferente para a fé. Cada um vai entender de uma forma diferente. E aí vai virar uma dor de Babel, uma confusão muito grande, ninguém vai chegar no lugar nenhum, mas a verdade é uma só. A nossa justificação, a nossa salvação, ela se dá pela fé e não pelas obras. Quando a gente fala aqui de obras, a gente entende porque tem muitas pessoas que pensam que precisam ficar, falo isso com todo respeito, obviamente, ficar subindo e descendo um monte para poder alcançar a sua salvação.
Pessoas que precisam ficar indo em lugares distantes, pagando penitência, para que ali possa mover o coração de Deus e Deus ficar movido e comovido e ali dar a salvação para ela. Mas aqui a gente entende que não é bem assim que funciona. Então é sim, amados, uma doutrina importante, a doutrina da justificação pela fé. E ela é o que difere o cristianismo de todos os outros sistemas. E em todas as religiões, e em alguns ramos do que é chamado cristianismo, o homem tem que trabalhar o seu caminho para poder conseguir o favor de Deus. Essa é a diferença de nós, cristãos protestantes, eleitos antes da fundação do mundo, criados à feitura de Cristo para fazermos as boas obras, as quais já estão destinadas, antes que tudo fosse feito. Isso é o que nos difere de muitas pessoas e que difere o cristianismo de muitos sistemas que nós conseguimos ver aí fora hoje. O homem não tem que trabalhar em seu caminho para alcançar o perdão de Deus. Apenas o verdadeiro cristianismo bíblico é que entende e revela que o homem é salvo como resultado da graça, e essa graça através da fé. Só quando voltamos à Bíblia é que conseguimos entender e conseguimos ver que a justificação pela fé, ela é independentemente das obras que nós venhamos a fazer. E aqui a gente já começa a entender do que Paulo fala, que a palavra justificação, na verdade, ela tem um significado muito importante que precisa ser aprendido e vivido nos nossos dias, como uma fé verdadeira, que essa sim agrada o coração de Deus. Porque a única forma que nós temos de agradar o nosso Deus Todo-Poderoso é através da fé, porque a palavra nos ensina isso. E o significado, ele é pronunciado como se fosse um tratado justo. Para um cristão, a justificação é quando Deus não só perdoa os seus pecados, não só perdoa os pecados cometidos agora, amanhã, depois, no futuro, os pecados do presente, mas imputa nele a justiça de Cristo. Então, quando Deus olha para nós hoje, quando Deus olha para mim, para você, Ele não olha para o nosso pecado. Ele não olha para você, mas Ele olha e vê em você Cristo. E quando a gente fala de imputar aqui, a gente lembra, da diferença entre a efusão e a imputação. O que é uma efusão? A efusão é quando você vai tomar um chá, você esquenta a água. Aí você pega aquele chazinho que você gosta de tomar, de maracujá, de erva cidreira, quando está muito nervoso, você coloca lá no copo e aí aquele chá toma conta de toda aquela água que está ali. Aquela água passa a ter um sabor diferenciado, e um gosto diferenciado. Isso é uma efusão. Mas a imputação, ela é diferente. A imputação é quando um membro do seu corpo é arrancado. Imagina que você tenha uma parte do seu corpo arrancada, como um braço, por exemplo. O seu braço é arrancado e é imputado ali o braço de Cristo em você. Então, a imputação que nós aprendemos na Bíblia é quando algo de nós é arrancado e é colocado sobre nós, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O sangue que Ele derramou pela sua vida, para que você pudesse ter acesso ao trono da graça de Deus. E isso, entender esse conceito, ele é importante, porque nos mostra que não é por nós, não é pela minha vontade, não é pelo que eu quero, não é pelo que eu batalho, mas é pela graça em Cristo Jesus, é pela vontade, o desejo e o beneplácito de Deus. É por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que você é um cristão protestante, é por isso que você é um amado de Deus, é por isso que a sua vida não está pautada nos coaches da vida, é por isso que a sua vida não está pautada no que a novela ensina, no que uma sociedade corrompida que jaz no maligno ensina, mas a sua vida é pautada naquilo que Cristo fez por você na cruz, que foi derramar o sangue de carmesim dele. E você precisa entender essa fé, essa justificação, não pagando para receber, não subindo um monte para receber, não indo em lugares idólatras para receber, mas você precisa entender que a Bíblia, que é a sua regra, é a minha, a nossa regra de fé, é o nosso manual de instrução para a vida, diz que nós somos salvos, somos justificados, somos feitos justos diante de Deus pela fé, não pela fé em si, mas a fé, ela é o meio, é o caminho que nós temos
para entender aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E eu pergunto para você, crente desta igreja, você tem essa fé? Você tem esse entendimento de que você está aqui nesta noite com o brilho do Espírito Santo reluzente sobre a sua vida? Não porque você é bonito ou porque você é rico, mas é porque Deus te amou de uma maneira incondicional. Muitos hoje vêm para a igreja, a gente vai ver mais à frente, né, na própria história da reforma, as pessoas vêm, levantam a mão, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas será que Cristo já aceitou eles? É fácil eu convidar alguém aqui nessa noite, ou alguém que está nos assistindo agora, nos ouvindo, para levantar a mão e aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador? Tá, mas você foi aceito por Ele? Porque a palavra diz que não fostes vós que me escolheste. Isso soa tremendo, grande no meu coração, porque eu vivi na idolatria durante muito tempo. Eu achava que a minha fé era baseada naquilo que eu estava vendo, naquilo que eu estava tocando. Eu achava que os meus problemas seriam resolvidos quando eu me prostrava diante de algo que não fala, que não sente. Eu achava que os meus problemas seriam resolvidos quando eu estava diante de alguém muito importante, ou de um pastor, um querubim, um serafim, mas de repente a palavra se revelou, como se revelou para Lutero, quando ele se perguntava: eu sei que eu sou um monge, um homem importante, mas será que isso realmente agrada a Deus? E aí Deus, pela mão dele, foi lá, através da boca de um analfabeto que não sabia nem falar o nome dele direito, nem escrever, e falou: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tenha fé nele, o resto ele vai fazer. Isso soa muito difícil aí fora hoje, porque as pessoas só acreditam naquilo que vem. Talvez você, num determinado momento da sua vida, diante das atribulações e dos devaneios que a vida possa trazer, só conseguiu acreditar que realmente Deus te ama a partir do momento que você viu alguma coisa. Mas eu já posso dizer que antes mesmo que você nasceu, o seu nome já estava escrito no livro da vida do Cordeiro. E é pela fé que um dia foi dado aos santos, né? É pela fé que nos foi imputada como justiça, é que hoje nós podemos bradar no nosso coração e dizer que somos justos, santificados. Você não deixa de ser pecador. A imputação não faz de você uma pessoa nova, no sentido de não ter mais aquele erro. É um mistério, podemos dizer, mas você continua pecador, mas justo diante de Deus. Talvez você não veja isso agora. Talvez agora, nesse momento, você não sinta o calor, você não consiga ter esse sentimento, mas naquele grande e glorioso dia, em que todos nós nos apresentarmos diante do Senhor Deus, onde as nossas obras forem expostas, e ali muitos vão se apresentar, né, diante de Deus e falar: Senhor, ó, eu estou aqui, viu? Ó, eu estou aqui, eu expulsei demônio no teu nome. Tem essa passagem lá em Mateus capítulo 24, né? 7:24. Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu fiz tudo isso no seu nome, então eu mereço estar aqui, eu mereço ser salvo, eu mereço participar, eu mereço ter esse galardão maravilhoso que eu estou vendo agora. E aí Jesus vai olhar para ele e falar assim: cara, eu nunca te conheci, eu não sei quem você é. Beleza, se você curou, falou, a pessoa foi curada, beleza. Se você profetizou o que estava escrito aqui, tudo bem, mas eu não te conheço. Não é porque o que você fez, não deixou de fazer, que você agora vai entrar no meu reino. Agora você entra na alegria do teu Senhor. E muitos vão perguntar assim: mas como que eu vou entrar aqui? Eu nem sabia. Claro, porque você fez aquelas obras que já estavam preparadas de antemão para aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Talvez você não entenda agora, mas naquele grande e glorioso dia você vai entender. Então, se você se pergunta, ou se alguém te perguntar amanhã na escola, na rua, no seu trabalho, olhar para você e falar: tá, você é crente presbiteriano, você é reformado, ou me explica aqui, então por que a justificação pela fé vocês amam, né, não idolatram, mas amam tanto essa doutrina? Por que ela é tão importante para vocês evangélicos, para vocês cristãos? Porque, como eu disse, a justificação pela fé é a doutrina que me ensina que os meus pecados passados, presentes e futuros foram perdoados em Cristo Jesus.
não pelo que eu faço, mas pela graça e misericórdia de Deus. A justificação, talvez você vai entender que ela é uma obra que foi concluída por Deus e ela é instantânea. Não é aquela, como a santificação, aquele processo, mas ela é uma obra que foi concluída de forma instantânea, ou seja, ela ocorre no momento da nossa salvação, no momento em que a graça do Senhor alcança o nosso coração, quando ouvimos a palavra, porque já somos salvos em Cristo Jesus, e ouvimos a palavra, e essa palavra alegra o nosso coração, e nós respondemos esse sim pela fé, então ela é uma obra extremamente concluída e instantânea. Então, amados, entender a doutrina da justificação é importante para você e para mim, que somos cristãos, que professamos essa fé nesse Deus verdadeiro, que cura, que liberta e que transforma, num Deus que é capaz de mudar toda a nossa vida com apenas um estalar de dedo. Nesse Deus que já planejou toda a sua vida, desde o momento da sua concepção até agora, até o final da sua vida, Deus já tem tudo nos planos escrito no livro dele. Então, quando você entende essa doutrina, quando você começa a viver essa justificação, essa fé no seu coração, as coisas se tornam diferentes, a vida se torna diferente. Tudo que você tem aprendido aqui, nesse púlpito, nesses dias, nesses solas, que devem fazer parte da nossa vida, não é só por esse momento, mas é algo que precisa nos alcançar durante todo o nosso período em que estivermos como peregrinos aqui nessa terra. As pessoas precisam ver essa diferença em nós. Nós precisamos testemunhar isso de forma diferente. O mundo precisa olhar para você e ver o brilho do Espírito Santo e a fé reluzente que afogueia, o seu coração através de algo que foi feito não pelo que você merecia, mas aquilo que foi feito por Cristo, que Deus fez por amor à palavra dele. Entender essa doutrina, amados, muda completamente a nossa vida. Em primeiro lugar, quando a gente tenta entender ou quando a gente entende, podemos ver que o próprio conhecimento da justificação e da graça nos motiva ao nosso crescimento espiritual e ter uma vida melhor na igreja, ter uma vida melhor diante de Deus, ter uma vida melhor diante dos nossos irmãos. E uma vez que a pessoa é justificada, aqui talvez a gente entra no ápice de tudo que Paulo fala, uma vez que a pessoa é justificada, não há mais nada que precisa fazer para que ela venha ganhar o céu. Agora, por que é tão difícil nós entendermos isso hoje? Porque nós vivemos num mundo pragmático. Nós vivemos num sistema corrompido, onde você só é o que é se você fizer algo para o outro. Você só é o que você é se você postar nas redes sociais o que você está fazendo, o que você está viajando, o que você está ganhando, o que você está trabalhando. Mas no que diz respeito à nossa salvação e o nosso relacionamento com Deus é diferente, Tetelestai, já está consumado, não tem mais o que fazer. O que precisamos fazer, e acredito que o pastor entende dessa mesma forma, é viver isso com plenitude na nossa vida. É entendermos o só a Escritura, o só a graça, o somente a fé, como um conjunto de doutrinas que edificam a nossa vida e que mudam a nossa estrutura diante de um mundo totalmente corrompido. E é aí que eu e você fazemos a diferença. No nosso trabalho, no nosso lar, no convívio com o nosso cônjuge, no convívio com os nossos filhos, no convívio com a nossa igreja, quando entendemos que essa justificação, esse presente, ele veio não porque eu dei algo em troca, porque nenhum de nós aqui poderia dar nada em troca. Com todo respeito, mas eu vejo algumas músicas, tipo, restitui, eu quero de volta o que é meu. Se Deus for restituir o que você merece, muito cuidado quando pede, porque se Deus for restituir o que você merece, ou o que nós merecemos, ou o que as pessoas mereciam ser restituídas, é o inferno. É a única coisa que nós merecemos, porque todo dia, muitas vezes, nós blasfemamos e pecamos contra Deus, procrastinamos a nossa vida, a nossa meditação, a nossa leitura da palavra, a nossa ida na igreja, o nosso convívio com a nossa comunidade. Ali sim merecíamos a pena de morte que foi imputada em Cristo Jesus no nosso lugar. E aí então, quando a gente entende a justificação,
a pergunta o que eu tenho que fazer diante de Deus, ela se perde, porque eu preciso entender não o que eu tenho que fazer, mas eu preciso entender o que Cristo fez na cruz do Calvário. E eu preciso aceitar isso pela fé. Não uma fé burocrática, uma fé intelectualizada, uma fé filosófica, não. É uma fé genuína. É essa fé que nós louvamos aqui nessa noite. É a fé lá do Evangelho que foi falado que não existe apenas um local ou alguém, mas que o Senhor procura adoradores que o adoram o Espírito em verdade. Em qualquer lugar que nós estivermos, ali nós temos que manter o nosso rumo e o nosso plano da nossa vida cristã. Não há mais nada que nós possamos fazer para ganharmos a entrada no céu. Porque a justificação ela vem pela fé em Cristo com base no seu trabalho e no seu nome. As nossas obras são totalmente desqualificadas como um meio de salvação. Existem vários sistemas religiosos com teologias complexas. Tem pessoas que precisam, como eu disse, pagar, tem pessoas que precisam cortar partes do corpo, tem pessoas que precisam se autoflagelar, tem pessoas que precisam fazer vários malabarismos para alcançar a salvação. Mas você só precisa entender que Cristo morreu no seu lugar pela fé. Que o pecado que estava, a condenação que estava sobre nós, ela foi imputada em Cristo. E todos esses sistemas religiosos, todo esse sistema que tenta ofuscar as doutrinas centrais da Bíblia, eles são jogados por terra quando nós passamos a proclamar, e entender e a viver essas verdades na nossa vida. Então, queridos, sem uma compreensão da justificação apenas pela fé, não podemos verdadeiramente perceber a gloriosa dádiva da graça de Deus. E o que eu tento trazer nessa noite é que através daquilo que o Paulo fala em Romanos, porque nele se descobre a justiça de Deus, o texto é autoexplicativo, de fé em fé, como está escrito, o justo vive da fé. E viver da fé não é por vista, não é pelo que você está vendo. Essa é a nossa diferença. Nós vivemos como se tivéssemos com uma venda nos olhos, porque sabemos quem está nos guiando. É como se nós tivéssemos algo que esteja tapando os nossos olhos, e aí a gente vai caminhando, andando, prosseguindo e rompendo em fé. Então, importante ter o entendimento do que essa fé produz em nós, para que possamos todos os dias, até a volta de Cristo, ou Ele nos chamar, ter o entendimento dessa dádiva maravilhosa, que na verdade é um favor imerecido, que se tornou de alguma forma merecido em nossas mentes. E começamos então a ter o entendimento de que pela fé eu estou aqui, pela fé eu vou louvar, pela fé eu vou cantar. E a exemplo do que aconteceu com Lutero naquele dia em que ele estava lá pensando como poderia se tornar justo, e que esse texto foi desvendado diante dos olhos dele, e que se tornou o suprassumo, podemos dizer assim, a cereja do bolo da reforma, e é a cereja, o suprassumo da igreja, é aquilo que motiva a igreja, é aquilo que une a igreja, é aquilo que faz a igreja se diferenciar dos outros sistemas que são mancos e caducos. É o entendimento de que a minha salvação na cruz do Calvário veio não por aquilo que eu tenho falado e feito para Deus, mas aquilo que Ele fez na eternidade passada, quando junto com toda a Trindade foi decidido que Cristo pisaria nessa terra, morreria pelos pecados daqueles eleitos, morreria pelos pecados daquele cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e estes sim seriam justificados por essa fé e iriam entrar na alegria do céu e viver eternamente com Deus Todo-Poderoso. Amém? Então eu concluo nessa noite, queridos, para que possamos sair daqui bem guardados, sem esquecer. Quando falamos de salvação, quando falamos de fé, quando falamos de justificação, precisamos entender que somos salvos pela fé, independentemente das obras. Não que não venhamos e que não precisamos fazer as obras, porque elas precisam nos acompanhar, mas nós fazemos as obras não para alcançarmos o favor de Deus, mas nós realizamos essas obras porque já alcançamos o favor de Deus, que foi a nossa salvação. Ao contrário de que muitos estão fazendo aí para ganhar, tem pessoas que quando fazem doação, eu vou fazer uma doação de inverno porque eu preciso motivar, eu preciso mexer com o coração de Deus.
Tem gente que acha que simplesmente trazendo o seu dízimo, que é importante, vai conseguir motivar o coração de Deus. Não, mas nós fazemos isso porque já somos salvos, já fomos alcançados pela graça. E quer uma motivação maior, melhor, maior do que essa? Quando eu venho para a casa do Senhor, encontrar com vocês, encontrar com os meus irmãos, sabendo que as bênçãos celestiais já foram outorgadas, né? Os verbos do grego aqui, praticamente tudo no passado, né? Deus já te amou, Deus já te abençoou, Deus já te salvou. E você hoje está vivendo essa verdade agora, que é o já ainda não, mas ela vai se completar naquele grande e glorioso dia quando o Senhor vier encontrar conosco. Então, como diz lá em Romanos 3, 28, somos salvos pela fé, independentemente das obras. Também, como está escrito lá em Atos, capítulo 16, no verso 31, somos salvos pela fé em Cristo e nele somente. Não existe outro ser nesse mundo, não existe nenhum santo, apesar que todos nós aqui somos santos, né? A palavra hebraica kadosh, separados, todos nós que estamos aqui nessa noite fomos separados por Deus deste mundo, né? Estamos nesse mundo, mas fomos separados por Deus, somos santos. E por último, Efésios 2, 8, 10, que vai dizer e resumir que somos salvos pela fé para cumprir as boas obras que foram estabelecidas antes da fundação do mundo, para que os eleitos de Deus, os justificados em Cristo Jesus pela fé, pudessem fazê-las diante dos olhos de todas as pessoas, para que possam entender que nós fazemos não porque queremos algo de Deus, mas porque já alcançamos algo, mesmo sem merecer. Amém? Que essa palavra possa trazer vida no seu coração. E eu agradeço muito essa oportunidade de ter aprendido com os irmãos nessa noite e continuar, como foi dito no louvor, rompendo em fé, porque os dias são maus, mas o maior é o que está em nós do que